Olá, pessoal, bem-vindos à TV Calática, bem-vindos à Cron TV, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do Dr. Walter Trebtes, professor de Universidade em Direito, um agente transformador da sociedade e coordenador do Grupo Cron. Tudo bem, Walter? Como vai você? Boa noite, Ângela. Boa noite para todos e todas que estão aqui, que nos assistindo. Mais essa sexta-feira, nesta live, um novo tema para vocês, um tema recente que merece todo mundo saber um pouco sobre ele. E vamos lá, mais um aqui para a gente conversar. É sempre uma honra, viu? Bom, o Walter hoje vai falar das pedras da Geórgia, né? Walter, diz aí, o que são as pedras da Geórgia? Bem, as pedras da Geórgia, elas nada mais são do que um monumento, né? Foi um monumento construído, segundo consta, por um Rosa Cruz e um grupo de maçons, né? Que resolveram registrar nas pedras da Geórgia, em 1979, algumas questões referentes à humanidade, referente a um protocolo de conduta que se esperava acontecer no mundo, né? Uhum. Então, lá acabou se registrando, né, algumas informações sobre o que eles entendiam como o futuro da humanidade. Claro que isso, com toda a boa intenção que podia existir, porque em 1979, por volta de 1980, eu era ainda um jovem, muito jovem mesmo, e na qualidade de um estudante Rosa Cruz que eu já era, eu fui investigar, juntamente com outros que participavam disso. Eu era menino mesmo, menino, tinha o quê? 14, 15 anos no máximo. E o que os Rosa Cruzes mais antigos que eu conhecia me explicaram era coisas que eu, na época, já não aceitei. Eu achei um absurdo, né, o que estava escrito lá, mas eles entendiam como um resultado do que a humanidade ia suportar de acordo com uma previsão catastrófica, conflitiva, né, um conflito mundial que acabaria gerando o resultado que estava lá. E segundo consta da história, aquilo não, o que estava registrado nessas pedras tinha, na verdade, só que relatar o futuro, um futuro, né, complicado em relação à Terra, no sentido de quem ia sobreviver a esses eventos, né, então, que constou lá 500 milhões, sendo que a nossa população atual é mais de 7 bilhões, né, de habitantes, então seria realmente uma coisa que retiraria uma população considerável do planeta. E isso estava dentro, né, de uma programação, algo que já se tinha como previsão dentro de certos protocolos, e naquelas pedras de 5,80 metros de altura, né, pesando aí por volta de mais de 101 toneladas, né, as 4 pedras, e aí colocadas de acordo com os pontos cardeais, né, fique bem claro isso não foi colocado aleatoriamente, isso respeitava os pontos cardeais, até mesmo para que aquilo que fosse inscrito lá tivesse efeito energético no planeta, né, e a distância desse monumento até a sede da ONU é exatamente 666 milhas, ponto 78. Essa é a distância exata, né, desse monumento da sede da ONU, né? Então, tudo foi feito de acordo com determinadas pretensões, previsões, né, e admissões em relação à situação da humanidade. O que talvez esses Rosa Cruzes, junto com esse grupo de maçons, não concebeu a ideia foi dos escuros utilizarem isso a seu favor. Porque o número que está inscrito, ou esteve inscrito, agora não está mais porque foi destruído, mas que estava inscrito nesse monumento, contava que a escuridão estaria nesta estatística, e que usaria isso em seu benefício. Daí, então, não só a informação que estava registrada, que nós vamos falar um pouco aqui mais para frente, né, com um pouquinho de detalhamento aí, do que estava lá inscrito,
né, não faz mais sentido, porque o rumo da humanidade se modificou inesperadamente, inclusive por aqueles que previam, né, tudo isso que estava escrito lá, como também, se isso fosse factível, né, aqueles que têm o domínio sobre, ou tinham o domínio sobre a humanidade, não se colocaram, né, na estatística dos 6 bilhões e meio que sucumbiriam, né, em detrimento só daquela estatística que estava no monumento. Então, lá tinha alguns dizeres a respeito, né, desse futuro, baseado, né, numa história já escrita, né, as pedras da Geórgia, elas são baseadas em protocolos que vêm do início do século XX, que foi escrito, e que se você ler esses protocolos, você vai verificar que é exatamente isso que os escuros andaram fazendo na humanidade, né, e continuam, de certa forma, patrocinando isso, ainda existe, né, os efeitos desses protocolos, e esses protocolos se materializaram nesse monumento, de certa forma, né, com esse intuito aí, né. Então, nada mais é que um monumento, mas um monumento que perdeu o sentido, inclusive, em relação às pretensões desses grupos de domínio no mundo, que estavam, né, se fixando neste referencial. Mais ainda do que tudo, eu escolhi esse tema para falar para vocês, não porque eu vou trazer algum tipo de novidade, alguma coisa muito diferente do que os outros nossos irmãos de luz já divulgaram, né, já foram mais ligeiros nisso, já divulgaram. Mas eu vou trazer, eu escolhi esse tema para falar para vocês, para frisar muito bem a quem nos acompanha aqui, que esta é uma das grandes revelações da transformação, da transição planetária, porque até então a gente tem ouvido das pessoas que nada está mudando, que nós falamos e não acontece, e que as coisas não estão se revelando. Então, existe uma dificuldade. Claro, quem nos acompanha aqui não diz isso, e por isso até ele faz do nosso programa esse sucesso todo, né, essa grandeza toda, porque já tem consciência dessa transformação. Mas as pessoas que convivem com essas pessoas, que convivem com a gente, muitas vezes têm as suas manifestações e soltam, né? Vocês falam tanto dessas coisas, vocês tratam desses assuntos, mas a gente não vê acontecendo nada. E aí está a prova, prova física dessa transformação. Vamos dizer assim, a demolição desse monumento não foi um ato de rebeldia, não foi um ato promovido por alguém que quer causar confusão ou coisa e tal. Isso tem uma razão dentro de uma lógica, né, de acontecimentos, né, tiveram o mau gosto de publicar aí a semana passada uma foto do entulho desse monumento com passaporte lá, colaram lá um passaporte de uma pessoa do Oriente Médio já querendo causar, dizendo que foi um ato, né, vindo deles lá, né, um ato de terror deles lá, mas isso tudo é bobagem, né, a montagem foi muito mal feita, e seria muito imbecil o sujeito ir lá, botar uma dinamite no negócio e largar o passaporte dele lá, derrubar o passaporte dele lá. Quer dizer, o cara se mobiliza para fazer um ato desse tão engendrado, tão, né, especial, e perde o passaporte lá. Quer dizer, é chamar todo mundo de imbecil, mas isso acontece, a gente vê, ainda tentam, né, desviar a opinião pública, né, manipular o que as pessoas pensam com esse tipo de informação, mas podem ter certeza que isso não tem nenhum ato relacionado à falsa bandeira ou coisa e tal. Não, isso foi realmente necessário, né? Claro que se começou de uma forma, né, uma forma mais sutil, foi lá estourar uma das pedras e, obviamente, tiveram que demolir o resto, mas por quê? Porque isso não faz mais sentido, não faz sentido nem as pessoas ficarem se ocupando dessas informações, porque isso só arruína, né, a boa energia do planeta e a energia de transformação que a gente precisa. Então, isso é um pouco do que significou esse monumento lá. Walter, você já disse quem construiu e por que foi feito. O que significavam os seus escritos? Bom, eu fiz uma colinha aqui, né, porque decorar tudo é um tempo que a gente não tem, mas eu vou ler para vocês, né? Então, o que dizia lá? Manter a humanidade abaixo dos 500 milhões de habitantes em perpétuo equilíbrio com a natureza.
Então, quando você começa a ver atrás das mensagens em perpétuo equilíbrio com a natureza, aí vem outro, conduzir a reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e diversidade. Todos esses itens que parecem assim, nossa, olha só, que boa pretensão, isso tudo estava acontecendo já, de certa forma, por meio de manipulação. Porque se o resultado disso viesse naturalmente, ou seja, aqueles que sobreviveriam a dentro desse número, né, dessa catástrofe, se isso acontecesse naturalmente, mas nada do que está escrito aqui veio acontecendo naturalmente. Pode ser que depois da destruição disso tudo e de uma real reconhecimento do ser humano como algo importante no mundo, nós começamos a exercer isso naturalmente. Mas até então não seria feito dessa forma. Unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo, né? O que é isso? Nome, né? Nome. Um único idioma, uma única religião, uma única moeda e por aí vai. Controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderadas. O que significa isso? Lavagem cerebral, controle emocional das pessoas. Como é que você vai controlar a paixão e a fé das pessoas? Quer dizer, o que a gente vê, e existe ainda resquícios disso na humanidade. Dizer o que as pessoas têm que sentir, o que elas têm que pensar e como elas têm que agir. Obviamente que a ordem social, o equilíbrio das pessoas se obtém por intermédio do quê? Né? O equilíbrio social por meio da educação, da construção da célula familiar que faz te colocar valores e faz com que você exija valores da sociedade. Isso é o equilíbrio, né, das paixões e da fé. Mas não que controlar a paixão e a fé. Veja o que eles queriam fazer, né? E isso dentro de uma visão até daqueles que me ensinaram totalmente inocente, que eu me rebelei na época, eu fiquei nervoso na época, eu cheguei a discutir com um deles, e um deles era meu pai, porque o meu pai, ele tinha uma inocência em relação ao que vinha da Rosa Cruz e tudo mais, né, no sentido de aceitar como aquilo, como verdade, e eu já bati de frente, eu falei, mas enfim, proteger povos e nações com leis e tribunais justos, né? Então, o que é essa proteção que eles chamam aqui? É um controle. O que eles colocaram aqui como proteção era controle. Permitir que todas as nações se regulem internamente, resolvendo disputas externas com um único tribunal mundial. É o governo mundial, né? Que eles queriam implantar. Evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários. Bom, aí é discurso, né? Discurso para fazer a coisa parecer, né, que seria um resultado, assim, fantástico, né? Equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Valorizar verdade, beleza, amor, procurando harmonia com o infinito. Não ser um câncer sobre a terra, deixar espaço para a natureza e deixar espaço para a vida. O que isso significaria, né? Tudo isso, para 500 milhões de pessoas. Tudo colocado com, né, injetado na veia, né, dado como pílulas, né, com mensagens, com eletromagnetismo, com ondas, né, cerebrais, com hologramas, tudo isso que a gente está vendo, o quanto isso polui, né, a nossa consciência, o quanto nós hoje lutamos para falar para as pessoas, para alertar as pessoas da importância, né, de se ver realmente a verdade, sem permitir que toda essa tecnologia que seria empregada dentro dessa intenção, isso em 1979, né, estamos falando lá na década de 70, né, fosse utilizado contra o ser humano, né, ou seja, uma humanidade escrava controlada por uma minoria, né, uma minoria que estaria se autoprotegendo de tudo isso, né, se reservando em relação a tudo isso. Daí a gente sabe, né, que tem lá os bunkers que foram construídos, toda aquela, né, parafernália que foi feita por quem financiou isso com muito dinheiro, né, as cavernas, os esconderijos, tudo mais, que eles pretendiam se preservar, e quando isso sobrasse, eles seriam os dominadores do planeta, e a gente teria mais do mesmo, só que para um grupo menor, porque o resto estaria tudo aí no plano espiritual, junto com os outros 28 bilhões que habitam aí a órbita do nosso planeta. Nossa, muita coisa, né, Walter? O que de fato ocorreu, então, com a humanidade a partir da sua construção e registro do que mantinha em si? O que aconteceu, de fato?
Então, a ideia inicial é que os protocolos seriam cumpridos e que a humanidade, de fato, não seria outra que os números inscritos nas pedras. Eu não posso dizer quem são esses protocolos, mas quem estuda já sabe do que eu estou falando. Existem protocolos, né? Existem coisas definidas, né? Por exemplo, dentro desses protocolos, não está nas pedras da Geórgia, mas está inscrito nesses protocolos, uma das coisas mais marcantes que eu li dentro dessa relação, que dizia assim: nós iremos incutir a esportividade na alma das pessoas sem que elas pratiquem o esporte, transformando em ídolos e fanáticos tomados na sua mente e na sua alma, sem necessariamente ninguém ser esportista. O que acontece hoje? Ninguém pratica esporte, fica lá torcendo por um time, fica se matando num estádio de futebol, só que jogar bola, fazer exercício, se movimentar, esse povo não faz isso, é onde eles conseguiram. Só que quando eles conseguiram fazer isso, eles criaram o quê? Um elemento gigantesco de alienação. Você não faz parte do processo, você apenas idolatra ele. E na idolatria, a pessoa não pensa, ela sente-se, né, num emocional grotesco, denso, sem espiritualidade. Quando você participa do processo, você move a sua própria espiritualidade, porque você entra em movimento. O cara fica sentado no sofá com 500 canais de NBO e não sei o quê, assistindo futebol americano, basquete, tudo que é esporte. Aí o cara fala, não, eu gosto de esportes. Não, a pessoa está totalmente alienada. Ela precisa de um referencial, ela precisa ser fanática por algo. Então, ela vai atrás desses símbolos, dessas figuras, e é o que eles queriam, está dentro dos protocolos. Então, isso é só um dos grandes exemplos do que foi escrito nessas pedras aí, que é o mesmo referencial. Dominar a cabeça humana para que faça dela escravos. Claro, eles queriam um mundo mais moderninho, um mundo mais enxuto, mais limpinho, né? Então, esse discurso na ONU de ambiental, de salvar o planeta, tudo isso tá dentro desses protocolos. Não vai salvar o planeta de coisa nenhuma. Eles não vão salvar o planeta de coisa nenhuma. O planeta se salva você educando o cidadão, fazendo ele ter relação com a natureza. Ele não fica preso dentro de um apartamentinho aí falando porcaria atrás de um computador, ele sair para ver o que é uma chuva, o campo, né? É esse contato. Só que o que eles fazem? Pegaram uma parte significativa da população mundial, isolaram da realidade da natureza e colocam uma menina de 16 anos lá, que diz que perdeu a infância, todo mundo sabe de quem eu estou falando, não vou citar nome aqui, senão cai o canal, mas todo mundo sabe de quem eu estou falando, para dizer que perdeu a infância porque isso, porque aquilo outro. Tudo isso estava escritinho aí, direto ou indiretamente, nessas pedras. Então, a intenção é essa, né, cumprir protocolos, mas graças, né, a essa transição, essa mudança, essa assistência que nós estamos tendo, isso está sendo diluído e mostrado como verdade para as pessoas entenderem. É verdade. O que aconteceu, Walter? O que significou, então, manter esse monumento em pé? A construção da Nome dependia disso. Dependia do que esse movimento descrevia. A Nome todo mundo sabe o que é. Né? Uma única língua, uma única religião, uma única forma de pensar, uma única moeda. Né, perdendo todos os seus referenciais importantes de valor, para que você se tornasse um escravo, porque, né, assim é mais fácil se dominar. Não deixar as pessoas pensarem, fazerem com que elas acompanhem sempre a ordem vinda de quem interessa impor essa ordem. É verdade. E a gente viu isso bastante nesse momento que nós passamos aí com esse mosquitinho, né? Esse mosquitinho aí, né? E saiba você que essa semana houve uma publicação sobre isso, que tem um cara lá que ainda ocupa o que não lhe merece lá nos Estados Unidos, com outros discursos que quer obrigar de qualquer forma que as pessoas voltem a esse processo de autocontaminação. Hoje, essa semana, ele se pronunciou desse jeito.
Quer dizer, o que que é isso? Não tem necessidade, todo mundo sabe que os efeitos são pessoais, se você quer, vai lá, toma, faça, aconteça. Todas as pessoas que eu conheço que tomaram esse troço ficaram doentes, né? As que não tomaram não ficaram. Se você quer, vai lá e toma, o problema é seu. Hoje mesmo eu trabalho com uma pessoa, ele veio todo feliz falando para mim que tomou a 4ª vez desse negócio lá, tudo bem, é problema dele. Agora, ser obrigado, ser imposto isso, aí é uma ferramenta de dominação. Essa semana também eu recebi um vídeo mostrando esses negócios de pôr na cara aí, que são coloridos, que tem um que sai azul e outro vermelho, mostraram ali no microscópio que o vermelho se movimenta, tem um negócio lá se mexendo, parecendo vermes lá, ali no meio. E aquilo é eletromagnético, você bota um ímã, o troço se manifesta. Ele se mexe, né, ele reage. E você respirando esse negócio. Compra na farmácia, coloca na cara e respira. Aí você vai num hospital, aí você vai num hospital com esse negócio de pano, não, você não pode entrar aqui com esse negócio de pano, tem que ser esse aqui. Aí pega um daqueles e dá para você. Pois é. É impressionante, viu? E o que significa agora a demolição desse monumento e qual a importância disso tudo? É o marco físico, é um dos marcos físicos da real transformação. O planeta não pertence mais ao que planejaram, né, em termos de eliminação, né? Não dá para falar a palavra aqui, mas em termos de eliminação. Não deu certo, o plano não deu certo. Pela primeira vez na história, a gente tem como reagir a isso. Por quê? Porque a consciência está desperta, existe uma parcela significativa de gente que está despertando e que despertou, e por conta disso, esse monumento, né, a destruição dele marca justamente este momento real de transformação. Porque isso, veja, onde ele foi construído, na Geórgia. A Geórgia tem uma ilha, a ilha Jekyll, onde os banqueiros faziam as suas reuniões para decidir no mundo o que eles iam fazer. Por que essa coincidência, né? Geórgia, essa ilha de Jekyll, e foi construído lá nesse terreno onde foi comprado por um deles. Né? Isso não é coincidência, isso é resultado do que eles estavam decidindo lá, e o que eles iam fazer, a previsão, como é que eles iam agir, né, o mundo das coisas. Então, marca isso, marca o nosso renascimento para uma vida de verdade. Que assim seja, Walter. Ô, Walter, por que mais uma vez isso não está sendo divulgado? Porque é interessante, né? A gente não vê isso em mídia aberta sendo divulgado de jeito nenhum, né? E é um marco importante da humanidade, né? Não está sendo divulgado porque a mídia ainda está sob o poder dos escuros, daqueles que ainda acreditam, têm a certeza de que vão nos dominar, vão se manter nos dominando. Que essas oposições que a gente encontra aqui no Brasil, essas contrariedades, essa juíza aí no Rio Grande do Sul, dizendo que você não pode usar a bandeira do Brasil, né, porque é campanha política, essas bobagens que a gente vê, essas contrariedades enormes acontecendo, tudo isso está relacionado, né, a esconder a verdade. Né, a mídia, que eu vi dentro da mídia aberta, destruíram lá, a polícia está apurando, né, quem fez aquilo, como se fosse um ato, né, um ato de vandalismo, um ato relacionado a causas, né, vindas ali de terror, coisa e tal, mas isso não condiz com nada com a verdade é que foi retirado porque não faz sentido, não tem utilidade e não iria se prestar, né, à finalidade do que a gente precisa realmente saber. Como as informações que estavam lá tinham uma finalidade específica e se tornaram falsas, não devem continuar. Assim como outras figuras do mundo serão retiradas que não fazem mais sentido. E só espero que tenha uma condescendência, porque senão você vai ter que destruir quase que todos os obeliscos do mundo, porque todos os obeliscos construídos, inclusive o nosso aqui no Parque do Ibirapuera, está relacionado a questões, né, de poder, né, de imposição de poder. E se isso não for bem entendido, né, ou se não for filtrado, de fato vai ter que destruir todos eles, porque eles representam justamente essa imposição de poder. E de um poder que não é nosso, não é para nós, é para um grupo.
para um grupo que sempre quis se impor em relação a nós. Entendi. Ô, Walter, a humanidade, então, pode comemorar essa demolição definitiva desse monumento? Nos dias de hoje, sim, né? Ela teve uma origem, né? Alguns entenderam que isso era apenas uma mensagem, mas hoje faz todo sentido, né? Tanto como expectativa, como real fato de acontecer. Como isso não vai acontecer, o que estava nessas pedras não vai acontecer, mesmo que tenham fotografado, gravado, decorado, sei lá, escrito, isso não vai acontecer, porque mudou-se, né? Mudou-se o padrão energético, o padrão vibracional e as intenções em relação ao planeta. As intenções em relação ao planeta não são da humanidade, não são das pessoas, elas são energético-vibracionais de cunho espiritual. É uma coisa muito, muito imensa, que a gente faz uma leve ideia do que é. Mas a intenção com o planeta não é mais a nossa, não é de um grupo, não é de um grupo de domínio, que veio para cá, quis colonizar, fez, aconteceu, dominou, tudo mais. Isso transcende toda essa mecânica das coisas, porque o planeta hoje, mais do que nunca, ele tem que ser utilizado para expansão consciencial. Isso é uma meta universal, não é uma meta só nossa. Nós Walter deu uma travadinha aí, nossa internet aqui tá sempre um pouquinho. Aguardando o Dr. Walter Trebtes, retornando aí à telinha para terminar essas explicações tão fantásticas, né, sobre a queda do monumento da Geórgia. Vamos aguardar aí, Dr. Walter, retornando aí à nossa telinha. Chamando a nossa gerente de canal, Clarissa, por gentileza, nos coloque no ar, coloque o Dr. Walter no ar novamente. Teve uma queda aí de transmissão. É sempre assim, né, pessoal? Quando a gente vai falar de consciência e trazer um assunto que interessa, sempre, olha, é uma coisa impressionante. Quando vem para algo para esclarecer, sempre a telinha dá um apagão aí, né? Tem mais duas perguntas aí para o Walter, são muito importantes dele terminar com a gente aqui esse programa para poder esclarecer aqui o final de tudo isso, né? Um novo tempo, né, pessoal? As coisas acontecendo e a gente fica sabendo da verdade, né? Estou mandando mensagem aqui para a nossa gerente do canal, Clarissa, da TV Galáctica, por favor, coloque o Dr. Walter no ar novamente. Nós estamos aguardando, ele já está entrando aqui, a nossa gerente está comunicando que ele já está entrando. Fala, Dr. Walter, deu uma caída na nossa internet aí, né? Voltei. Eu troquei de lugar, peço desculpas aos nossos ouvintes, eu troquei de lugar, eu vim para outro endereço, porque a minha internet onde eu estava ruim. E você vê que aqui também deu uma cortada. Mas vamos lá, vamos voltar. Bom, Walter, a gente pode comemorar a demolição definitiva desse monumento? Essa é uma pergunta, tá? E de acordo com o que você explica, a demolição dessas pedras é muito mais importante que a queda do Muro de Berlim? É mais importante? As duas coisas, né? A demolição disso é mais importante que a queda do Muro de Berlim. E por quê? Porque o Muro de Berlim, ele foi derrubado dentro de uma ideologia
de uma cortina de ferro entre países, né? Era o bloco A, o bloco B ali, e o bloco B ou A, aí tanto faz, né? Deixou de ter sentido, aí derrubaram o muro. Esse monumento não é ideológico político, era para o mundo inteiro. Uhum. Então, a importância, né, da queda desse monumento é gigantesca. Ela se refere ao mundo, não se refere a dois países, né, uma Alemanha oriental, uma ocidental, né, uma ideologia de esquerda, uma ideologia capitalista, nada disso. Ele se referia ao mundo inteiro. Então, é imensamente mais importante do que a queda do Muro de Berlim. Um dia as pessoas vão entender isso e vão compreender o que a gente está falando hoje. E, claro, né, comemorar a queda do monumento é uma força de expressão. Na verdade, tem que comemorar aquilo que esse monumento não permitirá acontecer. Né? O que a gente não vai ter, que seria essa total dominação que estava inscrita nessas pedras. Maravilha. Ô, Walter, concluindo, podemos entender que esse fato celebra a entrada definitiva de uma nova era? Com certeza, e a prova física, né? Então, como a gente iniciou lá falando sobre isso, é para o pessoal ficar, né, bem atento, porque, de fato, isso é uma das grandes provas de que nós estamos entrando numa nova era, estamos numa transição, numa mudança para que realmente o ser humano tenha importância, tenha seu lugar, né? Não tenha fome, não tenha mais miséria, não tenha mais esse conjunto de coisas que nos dominam hoje no mundo inteiro. E essas quedas estão acontecendo gradativamente. A gente, comparado à queda desse monumento, a gente viu o que aconteceu, o primeiro-ministro inglês, viu o que está acontecendo Sim. na Itália, né? O francês está balançando, né? Então, assim, a Europa toda está entrando nesse processo, né, de, digamos assim, regeneração, porque depois, né, do grande evento aí de transformação, em 120 dias, todos os governos do mundo serão alterados, serão substituídos. Porque no modelo que existe hoje não vai prosperar mais. E o Gessara Nessara está baseado nessa transformação, nessa mudança. Então, isso é um grande sinal, um sinal para que todo mundo preste atenção, porque não é brincadeira, não é historinha, e não é qualquer mentira que a mídia aberta tenha contado por aí. A coisa é muito mais séria, muito mais completa e muito mais importante. Enfim, é isso. Maravilhosa essa pauta de muito conhecimento. Queria te agradecer, meu querido amigo. Gratidão por compartilhar amorosamente toda sexta-feira todos esses conhecimentos maravilhosos que nos ajudam a dar esse upgrade para esse novo tempo, para essa quinta D. E agradecer a você que nos assiste aí também. Fique à vontade, Walter, para deixar sua mensagem final, seus agradecimentos. A minha gratidão a você, que sempre está aí, né, firme e forte com a gente, participando aí, colaborando para que a gente possa falar desses assuntos, para esclarecer as pessoas. Gratidão a quem esteve aqui ao vivo, a quem ainda vai nos assistir, né, e estaremos juntos aí. Gratidão também à equipe da TV Galáctica, que carinhosamente sempre disponibiliza o horário para a gente aqui, e semana que vem temos um outro tema aí para falar com vocês, né, tema que merece a nossa reflexão para acompanhar a grande transformação. Até mais e obrigado para todos aí. Gratidão, pessoal. Até o próximo ponto zero, pessoal. Próxima sexta aqui com a gente. Beijo para vocês. Até mais, Walter. Gratidão, amigo.